lá. Uma outra questão que aparece com muita frequência em todas as bancas, o emprego da preposição. Pessoal, para a Fundação Getúlio Vargas especificamente, você tem que ter uma noção de preposição com valor gramatical e a preposição com valor nocional. Presta atenção no valor das palavras. Então, a preposição com valor gramatical é aquela que vem em decorrência da exigência de um verbo ou nome. Isso significa dizer o quê? Significa dizer que você tem que dominar a regência verbal e nominal. Então, por exemplo, quem se lembra de alguma coisa. Eu me lembrei de você na nossa live. E quero dizer que você precisa deixar seu like aí e já se inscrever nesse curso, para que você arrebente na prova de português, pode ser FGV, Sebrasp, seja o que for. Mas, olha só, então, especificamente, uma preposição de valor gramatical é aquela que é exigida pelo verbo ou pelo nome. Então, a confiança, eu tenho confiança em Deus. Quem tem confiança em. Essa preposição, ela tem valor gramatical, por quê? Porque ela é exigida pelo verbo ou pelo nome. Agora, quando eu digo assim, eu tô com esse copo aqui na mão e digo assim, esse copo é um copo. A gente fala de água, né? Na verdade, o copo é de vidro. É porque eu estou substituindo aqui por metonímio o conteúdo pelo continente. Mas vamos dizer aqui, pega esse copo de vidro para mim, por favor. Estou falando do continente, ok? Do conteúdo. Então, se eu digo copo de vidro, pessoal, essa preposição de não é a exigência do copo. Se eu falar aqui com o Fernando ou com o Vinícius, se eu falar assim, pega o copo para mim, ele não vai perguntar assim, se houver só esse copo, ele vai perguntar, é o de vidro? Agora, se houver um copo de vidro e um copo de plástico, ele vai perguntar assim, esses dois copos diferentes, qual copo, professor Josué? Vinícius, pega o copo aí para mim, ele vai perguntar qual copo, o de vidro ou o de plástico? Pessoal, essa preposição de, ela tem um valor nocional. Por quê? Ela indica a matéria de que é feito o copo. Então, o copo de vidro ou o copo de plástico. Essa preposição de, que não é exigida pelo copo, se eu só disser assim, pega para mim o copo, por favor, ele vai pegar o copo. Agora, se eu quiser especificar qual copo, é o copo de vidro ou o copo de plástico. Então, essa preposição dela tem um valor nocional. Então, ela não é exigida. O substantivo copo é um substantivo concreto. Entenda, substantivo concreto, ele tem sentido completo, ele não precisa de preposição. Agora, confiança é um substantivo abstrato. E como substantivo abstrato, exige a preposição. Qual a diferença da confiança em Deus e do copo de vidro ou do copo de plástico? A diferença é que, no primeiro caso, a preposição ela é exigida pelo nome confiança. Então, ela tem um valor gramatical, ela não tem um valor nocional. Agora, quando eu digo copo de vidro, eu estou indicando a matéria da qual é feito o copo. Essa preposição ela tem um valor nocional. Agora, vamos um pouco mais para você entender. Olha só, nesse caso, em Deus, como completa o sentido de um nome abstrato, confiança. E em Deus, nós temos complemento nominal. Quando você estiver diante de um complemento nominal, a preposição ela vai sempre ter um valor gramatical. Agora, quando eu digo copo de vidro, eu estou, pessoal, fazendo aquilo que o IDECAN cobra com muita frequência, que é o quê? Saber se essa palavra tem valor restritivo. Então, quando eu digo assim, especificativo, copo de vidro, eu estou especificando o tipo de copo. Então, esse de vidro funciona como adjunto adnominal. Então, olha a diferença. Quando eu estou diante de um complemento nominal, a preposição tem valor gramatical. Quando eu estou diante de um adjunto adnominal, a preposição tem valor o quê? Nocional. Nós podemos ir mais longe, ok? Nós podemos avançar mais um pouco no sentido ativo e no sentido passivo. Então, nesse caso aqui especificamente, olha o que nós temos. Então, a preposição ela pode ter valor gramatical quando ela existir em decorrência da existência de um verbo ou de um nome. Ou ela pode ter um valor nocional quando ela não é decorrente da exigência de um verbo ou de um nome. Então, olha aqui a informação do próprio examinador. Essa é uma questão da FGV, tá? As preposições têm dois valores básicos. 2 pontos, me explica. Elas podem ter valor gramatical quando são exigidas por um termo anterior, que é um verbo ou um nome, com presença obrigatória. Ou ela tem valor nocional, quando são empregadas para acrescentar alguma informação ao texto. A segunda opção que mostra a frase que a preposição tem valor
nocional, ou seja, ela não é exigida pelo verbo ou pelo nome. Pessoal, o homem é como peça de avião. Peça é um substantivo abstrato ou concreto? O que vocês me dizem? Peça, vocês que estão aí, vamos lá, me diga uma coisa. O homem é como, estou comparando o homem com a peça de avião. Esse como aí tem um valor comparativo, tá? O homem, sujeito, é verbo de ligação, como peça de avião. Esse como aí tem um valor comparativo. Me diga uma coisa, peça de avião. Peça, você acha que é um substantivo abstrato ou é um substantivo concreto? Só para lembrar, substantivo concreto é aquele que tem existência por si mesmo, e substantivo abstrato é aquele que só existe em função de outro. Por exemplo, o amor. O amor você acha que é uma concretude ou uma abstração? Se você disse que é uma abstração, acertou. Porque só existe amor se houver quem ame. Agora, se eu digo copo, esse copo não depende de mim para existir. Ele existe independentemente de mim. Copo é um substantivo concreto. Ele tem existência por si só. Peça não é uma abstração. Peça é uma concretude. Pessoal, deixa eu explicar uma coisa a vocês. Se peça é um substantivo concreto, guarde uma coisa. Todo substantivo concreto tem sentido completo. Significa dizer que um substantivo concreto nunca terá complemento nominal. Então, de avião, essa preposição que aparece aqui é para dizer a origem, a peça, de onde ela é uma peça de avião. Esse de não é uma exigência, é do nome peça. Esse de aí é uma preposição com valor o quê? Nocional. Então, essa é a opção que a frase, a preposição tem valor nocional. Já acertamos a questão. Então, se você soubesse só isso, você poderia marcar a letra A e acertaria. Agora, olha só. Então, se o substantivo é abstrato, ok? Se o substantivo é abstrato, o que vem depois dele, se for uma exigência do nome, essa preposição vai ter valor gramatical. Agora, se não for uma exigência, ela vai ter valor nocional. Olha o seguinte caso, o puritanismo é um temor espantoso. Aí eu pego e paro, O puritanismo é um temor espantoso. Sim, mas espantoso de quê? Espantoso é um adjetivo derivado do substantivo espanto. Todo adjetivo, pessoal, se houver algum termo para ele, vai ser complemento nominal. Então, esse de aqui é uma exigência do nome espantoso. Portanto, essa preposição aqui ela tem valor gramatical. A maior prova de ignorância, mesma situação. Prova é um substantivo abstrato. Então, esse de aqui completou o nome, complemento nominal. Produtor de coelhos. Pessoal, eu quero saber o seguinte. Não é preciso muito para ser um produtor de coelhos. Eu quero saber o seguinte, produtor, é o coelho que produz ou alguém que produz coelhos? Ele é um produtor de coelhos. Se fosse o coelho produzindo, é adjunto adnominal. Mas como é alguém que produz coelhos, então, se tivesse sentido ativo, ou seja, se o coelho que estivesse produzindo alguma coisa, isso aqui seria adjunto adnominal e esse de teria um valor nocional. Ok? Mas aqui não é o coelho que produz, é alguém que produz coelhos. Então, esse de coelhos aqui, ele tem sentido passivo. Sempre que a expressão tiver sentido passivo, é porque ele vai funcionar como complemento nominal e esse de aqui tem valor gramatical. Precisa de, quem precisa, precisa de alguma coisa. O verbo precisar é um verbo transitivo indireto. Essa preposição aqui, ela é uma exigência do verbo precisar. Portanto, ela tem valor o quê? Gramatical. O único que não tem valor gramatical é a letra A, porque peça é um substantivo concreto. Todo substantivo concreto tem sentido o quê? Completo. Portanto, esse de aqui tem valor nocional, tá? A ideia de peça de avião, ou de origem, ou de posse, seja lá o que for. Nós temos aí, então, a letra A. É uma questão de preposição, mas que vai além do conhecimento simples de preposição. Eu estou fazendo aqui a conexão, já que eu estou falando do método integral, só para você entender. Lógico que isso aqui não é uma aula de complemento nominal, adjunta de nominal, tal. É só para você entender que na nossa aula nós vamos conectando tudo isso. Então, olha só, só para não passar... Não dá sequência à nossa live aqui sem que você entenda uma coisa. Olha só, se eu disser assim, a indicação, eu indico para você uma gramática. Vou indicar a gramática do Celso Cunha. É a gramática do português contemporâneo. Então, eu indiquei para vocês uma gramática. Aí você está conversando com um colega, então eu indiquei para o Vinícius, que está aqui comigo na produção, e o Fernando. Eu indiquei para o Vinícius a gramática do professor Celso Cunha, gramática contemporânea da língua portuguesa. E o Vinícius vai e comenta com o Fernando e diz assim...
a gramática, a indicação do professor, Fernando, foi ótima. Olha só, eu quero saber se é o professor que está indicando, então a indicação do professor. É o professor que está indicando alguém, ou a indicação do professor. O professor que está indicando ou alguém que está indicando o professor? A minha pergunta é essa. Então, eu indiquei e falei assim, Vinícius, compra a gramática do Celso Cunha que você vai destruir em língua portuguesa. Ele vai e comenta com o Fernando. Fernando, a indicação do professor foi ótima em relação à gramática. O professor indicou ou foi indicado? O professor indicou, eu indiquei a gramática. Se o professor indicou, tem sentido ativo. Se tem sentido ativo, adjunto, adnominal, ok? Então, é isso. É a conexão. Então, se tem sentido ativo é adjunto, adnominal, essa preposição dela tem valor o quê? Nocional. É isso que eu quero mostrar para vocês, que o método integral, nós vamos integrando todos os assuntos. Então, não é só dizer que a preposição é gramatical ou nocional. Vamos conectar isso com a ideia de sentido ativo e passivo? Vamos conectar isso com a ideia de adjunto, adnominal e complemento nominal, que você nunca mais vai errar essa questão. Portanto, diga para mim uma coisa, o copo de vidro, essa preposição de do de vidro, tem valor gramatical ou tem valor nocional? Se você diz que ela tem valor nocional, acertou, porque copo é um substantivo concreto. Substantivo concreto tem sentido completo. Portanto, essa preposição de não é exigência do nome copo. Essa preposição de, ela tem um valor nocional. É isso, ok?